Bom dia, então hoje nós vamos fazer o último capítulo de geografia, tá bom? Então abra uma apostila a partir da 250, eu pontuei os principais aspectos, tá bom? Desse capítulo, sétimo ano de geografia. Na 250, nós temos três conceitos principais. Migração. O que é migração? São movimentos dentro do país. Então, por exemplo, dentro do Brasil, uma pessoa sai do Nordeste, vai para o Sudeste, sai do Sudeste, vai para o Norte. Então, são movimentos dentro do Brasil. Emigração, uma pessoa que sai do seu país para outro. Por exemplo, a pessoa sai do Brasil e vai para outro país, vai morar no Japão, na Alemanha, no Paraguai. Então, é uma pessoa que sai do seu país. E imigração é uma pessoa que entra, uma pessoa que vem de fora. Então, um alemão, um japonês que vem morar no Brasil, tá bom? Então, nós temos o quê? Migração dentro do país. Emigrante é quem sai e imigrante é quem entra, tá? Essa é a 250. Existem polos de atração e polos de repulsão. O que é um polo de atração? Por exemplo, por que São Paulo tem tanta gente? Porque em São Paulo tem emprego, São Paulo tem capital, tem dinheiro, então atrai as pessoas a morarem em São Paulo. Por exemplo, lá no Acre, Roraima, Rondônia, tem uma baixa densidade demográfica, por quê? Porque não tem polo financeiro, não atrai capital internacional, tá bom? Polo de repulsão. Então, por exemplo, quando o país passa por uma ditadura na Venezuela, quando o país passa por algum problema, então é um polo de repulsão, as pessoas querem sair de lá. As migrações, elas têm vários tipos. Elas podem ser pendulares. O que é uma migração pendular? Uma pessoa que faz todo dia esse trajeto. Por exemplo, eu saio da Praia Grande, vou para Santos. Volto à Praia Grande, vou para Santos. Então é uma migração pendular, ou seja, uma migração diária, igual um pêndulo de hipnose do Pyongyi. Temporária, uma migração temporária, a pessoa vai, passa um tempo em um local e volta. Por exemplo, os paulistas que vêm aqui para a praia, eles ficam lá o fim de ano, Natal, Ano Novo e voltam para a sua localidade, tá bom? Interregional, uma pessoa que sai do centro-oeste e vai morar no sul, ela troca de região, tá bom? Êxodo rural, uma pessoa que sai do campo e vai morar na cidade. Esses são os tipos de migração. E os índices, os principais índices, você tem o IDH, que é o principal índice de análise da vida de uma pessoa, da vida de um estado, por exemplo. É bom morar nesse país? É bom morar naquele país? Então, o IDH é um conjunto de aspectos que leva em conta saúde, educação, segurança, qualidade de vida, expectativa de vida, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e ele classifica os países de 0 a 1, 0.1, 0.2, 0.300 e pouco, 0.500 e pouco. Ele classifica os países para identificar quais países prestam um bom serviço ao cidadão, ou seja, é bom de morar naquele país, tá bom? O índice de Gini, ele faz a mesma coisa, só que abrange outras características, outros métodos quantitativos. Então, tem aí os principais conceitos dessa aula. Migração é dentro do país, emigração é quem sai do país, brasileiro que sai, por exemplo. Imigração são pessoas que vêm para o país, por exemplo, japoneses que vêm morar no Brasil. Polo de atração são os fatores que aproximam as pessoas de morar nesse país. Polo de repulsão, os fatores que levam a pessoa a deixar o país. E as migrações, pendular é diária, temporária, determinado período de tempo, interregional é entre regiões, e o êxodo rural, a pessoa sai do campo e mora na cidade, tá bom? Então essa é a nossa última aula desse conteúdo, e eu vou passar os exercícios e semana que vem a gente faz uma atividade.